Os 7 pecados contra o Espírito Santo, uma tragédia sinodal. O cardeal Gerhard Müller recentemente escreveu um artigo sobre os 7 pecados contra o Espírito Santo, uma tragédia sinodal, uma tragédia do sínodo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11. Esta passagem da Sagrada Escritura é frequentemente citada para justificar uma chamada igreja sinodal, um conceito que, pelo menos parcialmente, se não completamente, contradiz a compreensão católica da igreja. Facções com segundas intenções sequestraram o princípio tradicional da sinodalidade, ou seja, a colaboração entre bispos e entre todos os crentes e pastores da igreja, com base o sacerdócio comum de todos os batizados na fé, para promover sua agenda progressiva. Ao executar uma reviravolta de 180 graus, a doutrina, a liturgia e a moralidade da Igreja Católica devem ser tornadas compatíveis com uma ideologia neognóstica woke. Suas táticas são notavelmente semelhantes às dos antigos gnósticos, sobre os quais o grande santo Irineu de Lyon escreveu. Por meio de suas plausibilidades habilmente construída, eles atraem as mentes dos inexperientes e os levam cativos. Esses homens falsificaram os oráculos de Deus e se mostram maus intérpretes da boa palavra da revelação. Por meio de palavras especiosas e plausíveis, eles astuciosamente atraem os simplórios a indagar em um entendimento mais contemporâneo até que sejam incapazes de distinguir a falsidade da verdade. Ou seja, eles estão ludibriando tanto que acaba se tornando impossível distinguir o que é falso do que é verdade. A revelação divina direta é armada para tornar aceitável a autorrelativização da Igreja de Cristo. Todas as religiões são caminhos para Deus. A comunicação direta entre o Espírito Santo e os participantes do sínodo é invocada para justificar concessões doutrinárias arbitrárias, casamento para todos, autoridades leigas no comando do poder eclesiástico, a ordenação de diaconisas como um troféu na luta pelos direitos das mulheres, como resultado de uma percepção mais elevada que pode superar quaisquer objeções da doutrina católica estabelecida. Casamento para todos. Vemos que isso está sendo pregado na igreja. Leigos em muitos lugares estão assumindo o lugar dos padres e também ordenação de mulheres, seja diaconisas ou realmente padras. É isso que esses progressistas querem fazer. Mas qualquer um que, apelando à inspiração pessoal e coletiva do Espírito Santo, busca reconciliar o ensinamento da Igreja com uma ideologia hostil à revelação e com a tirania do relativismo, é culpado de várias maneiras de um pecado contra o Espírito Santo, ou seja, aquele que quer pregar a verdade é condenado. São Tomás de Aquino revela os 7 pecados contra o Espírito Santo. Primeiro, considerando o Espírito Santo como uma pessoa divina. É pecado contra o Espírito Santo não confessá-lo como pessoa divina, que em unidade com o Pai e o Filho é o único Deus. Nós estamos vendo dentro da igreja essas ideologias, essas correntes de pensamento contrárias à fé, que estão tomando conta de tudo. Ou seja, o Espírito Santo já não é mais a única pessoa divina. Hoje estão colocando a Pachamama, Candomblé, Umbanda e outras.
Infelizmente, o Papa Francisco falou que todas as religiões podem levar a Deus. Segundo, considerando Jesus Cristo como a plenitude da verdade e da graça. É pecado contra o Espírito Santo reinterpretar a história do dogma cristão como uma evolução da revelação, refletida em níveis avançados de consciência na igreja coletiva, em vez de confessar a plenitude insuperável da graça e da verdade em Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito carne. São João 1, 14, 18. Santo Irineu de Lyon estabeleceu de uma vez por todas, contra os gnósticos de todos os tempos, os critérios da hermenêutica católica, isso é, da epistemologia teológica. Sagrada Escritura, tradição apostólica e autoridades de ensino dos bispos em virtude da sucessão apostólica. Já não é mais a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério que estão valendo. Qualquer coisa que entrar na igreja, está tudo certo. De acordo com a analogia do ser e da fé, as verdades reveladas da fé nunca poderão contradizer a razão natural, mas podem, e o fazem, colidir com seu uso ideológico indevido. Não há, a priori, nenhuma nova percepção científica que possa anular as verdades da revelação sobrenatural e da lei moral natural. O Papa não pode, portanto, cumprir nem decepcionar as esperanças de mudança nas doutrinas reveladas da fé, porque este ofício de ensino não está acima da palavra de Deus, mas serve ensinando apenas o que foi transmitido. O Papa não está acima da palavra, ou seja, nenhum Papa pode ensinar algo contrário à palavra de Deus. Qualquer pessoa dentro da igreja que pregar algo diferente da Bíblia incorre em erro. O único e eterno paradigma do nosso relacionamento com Deus sempre permanece o Verbo feito carne, cheio da graça e da verdade. Em contraste com a ilusão de superioridade intelectual dos antigos e novos gnósticos, com sua crença na autocriação e autorredenção do homem, a Igreja sustenta que a pessoa de Jesus Cristo é a verdade plena de Deus e uma novidade intransponível para todas as pessoas, porque não há salvação em nenhum outro, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus continua sendo a verdade, o caminho e a vida. E Ele é o único caminho, mesmo que queiram mostrar outros caminhos, falar que todas as religiões salvam. Não, isso está contradizendo, porque Jesus é o único caminho e não há outros caminhos. Terceiro, sobre a unidade da Igreja de Cristo. É pecado contra o Espírito Santo quando a unidade da Igreja no ensino da fé é entregue à arbitrariedade e à ignorância das conferências episcopais locais que supostamente se desenvolvem doutrinamento em ritmos diferentes, sob o pretexto da campanha da descentralização. Santo Irineu de Lyon declara contra os gnósticos. Embora dispersa por todo o mundo até os confins da terra, a Igreja Católica possui uma e a mesma fé por todo o mundo. A Conferência Episcopal da Bélgica aprovou um rito para uma bênção para pares do mesmo sexo. Foi falado nesse sínodo que eles querem dar poder às conferências episcopais para cada um agir da forma que quiser. Todo mundo vai ser Igreja Católica, mas vão ser várias igrejas católicas no mundo todo. Vai virar um protestantismo dentro da Igreja Católica. A unidade da Igreja Universal em corpo e um só espírito é cristológica e sacramentalmente fundamentada.
pois, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age em todos e está em todos. Efésios 4, 5. E é contrário à mesma unidade do Espírito Santo enredar os pastores da missão geral da Igreja, leigos, religiosos e clérigos, em uma luta pelo poder, no sentido político, em vez de compreender que o Espírito Santo efetua sua cooperação harmoniosa. Mas, pela prática sincera da caridade, cresçamos em todos os sentidos naquele que é a cabeça, Cristo. Efésios 4, 15. Tudo isso deveria acontecer para cumprir a Sagrada Escritura que diz: quando vier o Filho do Homem, acaso encontrará fé sobre a terra? São Lucas 18, 8. Estamos vivendo tempos difíceis. Deus está sendo rejeitado, desprezado, zombado quase por todos. A maioria esqueceu do tanto que ele sofreu na cruz por amor a nós. Mas, como Deus é rico em misericórdia e amor, ele deixou dito na Bíblia: já dissera Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A este ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir este profeta será exterminado no meio do povo. Atos Apóstolos 3, 22, 23. Como somos agraciados por Deus, por Ele ter nos dado o profeta Pedro II aqui em Santa Catarina, Brasil, que desde 1972 está nos alertando de toda essa apostasia na Igreja através do livro A Palavra Viva de Deus. Livro que traz a assinatura do próprio Deus na capa e sua santa face. Procurem ler este grande livro. É um aviso de Deus para a humanidade. Deus nada faz sem antes revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós 3, 7. Lembramos que nos tempos do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, os profetas que Deus enviou para alertar a humanidade não foram ouvidos, e Deus enviou o castigo sobre essas cidades, e todos foram exterminados. Estamos vivendo tempos semelhantes ou piores. Não desprezem este profeta Pedro II. Não percam no próximo programa a continuação dos 7 pecados contra o Espírito Santo.